Meus amigos, como salvar a humanidade dos raios cósmicos é o tema que iremos abordar a partir deste momento. Estaremos dando continuidade à apresentação de 7 vídeos, nos quais trataremos como tema central como salvar a humanidade das ameaças internas ao planeta Terra, como também aquelas ameaças vindas do espaço sideral. Até o presente momento, nós abordamos 2 temas que dizem respeito aos eventos que ocorrem em nosso planeta, no interior de nosso planeta. O primeiro tema foi como salvar a humanidade da devastação social, econômica, ambiental e das guerras no século XXI. E o segundo tema que nós apresentamos tratou de como salvar a humanidade de catástrofes naturais provocadas por terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas. Esses 2 temas iniciais dizem respeito a eventos que acontecem em nosso planeta. O da devastação social, econômica, ambiental e das guerras diz respeito às ações humanas sobre o nosso ambiente. Eu diria o seguinte: são ações de natureza antropocêntrica, ações antropocêntricas, que diz respeito ao papel do homem nas suas relações sociais, que contribuem para a ocorrência desses eventos devastadores do ponto de vista social, econômico, ambiental e das guerras. Nesse primeiro tema que abordamos, nós procuramos apresentar soluções para evitar que esses eventos continuem acontecendo. O segundo, que lida com terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas, são de natureza intrínseca ao próprio planeta Terra e dizem respeito ao movimento de placas tectônicas que contribuem para a ocorrência de terremotos, de tsunamis e das próprias erupções vulcânicas. Então, esses 2 temas que abordamos em 2 vídeos são temas que abordam questões intrínsecas ao planeta Terra. Já o terceiro tema que nós abordamos, já apresentamos, trata de como salvar a humanidade da colisão sobre o planeta Terra de asteroides, cometas, o pedaço de cometas, planetas do Sistema Solar e planetas órfãos que possam colidir com o planeta Terra e gerar inúmeras consequências. Este foi o terceiro vídeo em que nós abordamos este tema. O vídeo que estamos apresentando a partir deste momento trata de como salvar a humanidade dos raios cósmicos. E, na realidade, o que nós pretendemos apresentar são as possíveis estratégias para salvar a humanidade das consequências relacionadas com os raios cósmicos que chegam ao planeta Terra e dos que ameaçam
os seres humanos em viagens espaciais. Os raios cósmicos são radiações existentes no espaço sideral, que trafegam através dele e eventualmente podem chegar na Terra. Os raios cósmicos são emitidos por fontes que incluem o Sol, o próprio Sol, é um emissor de raios cósmicos, estrelas, galáxias e buracos negros. Estas são as fontes emissoras de raios cósmicos. O Sol, estrelas, todas as estrelas existentes no universo, galáxias e buracos negros. O Sol, por exemplo, produz luz visível. É essa luz que todos nós recebemos todos os dias. E também radiação de diversas espécies, como os raios ultravioletas e neutrinos. A Via Láctea, que é a galáxia da qual faz parte o Sistema Solar, além de outras galáxias e quasars, emitem também raios cósmicos. Supernovas, que são gigantescas explosões de estrelas que entram em colapso pela matéria que cai nos buracos negros, emitem também raios cósmicos. Há ainda a chamada radiação cósmica de fundo, originada há cerca de 300 mil anos após o Big Bang. Finalmente, boa parte dos raios cósmicos tem origem totalmente desconhecida. Há também raios cósmicos, outros raios cósmicos que têm origem desconhecida. O projeto Pierre Auger, do qual participa o Brasil, pretende construir um observatório com partes nos hemisférios sul e norte para decifrar a origem desses raios cósmicos e, com isso, possibilitar um conhecimento mais aprofundado a respeito desta questão dos raios cósmicos. É importante observar que a atmosfera terrestre nos protege da maior parte dos raios cósmicos. Só para vocês terem uma ideia, aqui nós temos o planeta Terra e aqui são os raios cósmicos que atingem a superfície do planeta Terra. Esta aqui é a imagem associada à figura dos raios cósmicos que possam atingir o planeta Terra. É importante observar que raios cósmicos são partículas extremamente penetrantes, com energia elevada, que atingem velocidades próximas à da luz, ou seja, velocidades da ordem de 300 mil quilômetros por segundo. São constituídos, os raios cósmicos, majoritariamente por prótons e por outros núcleos atômicos, mas há também elétrons, pósitrons, antiprótons, neutrinos e fótons gama, que são partículas elementares que compõem os raios cósmicos. Ao atingir organismos vivos, isso é importante observar, os raios cósmicos podem causar alterações genéticas. A atmosfera terrestre é uma proteção natural contra os raios cósmicos. Além da atmosfera terrestre, nós temos o campo magnético da Terra. Tanto o campo magnético da Terra como a atmosfera terrestre são proteção natural contra os raios cósmicos. É por isso que nós não somos afetados pela emissão desses raios cósmicos que vêm do espaço.
Astronautas e viajantes espaciais em longas viagens precisarão, entretanto, de proteção para não ficarem expostos aos raios cósmicos. Pesquisadores participantes do projeto Pierre Auger, o maior observatório do mundo dedicado ao estudo e detecção de raios cósmicos, localizado na província de Mendoza, na Argentina, descobriram que acima de um determinado nível de energia, essas partículas, que são as mais energéticas da natureza, e atingem constantemente a atmosfera terrestre, têm a origem extragaláctica. Em outras palavras, a origem ela vem de longe, vem de várias galáxias existentes no universo. Porque, para quem não tem conhecimento de astronomia, é importante observar que o universo é composto de inúmeras galáxias. As galáxias são constituídas por estrelas com seus sistemas planetários, milhões, bilhões e trilhões de estrelas existentes. Cada galáxia é composta de vários trilhões de estrelas com seus respectivos sistemas planetários. E essas galáxias, elas emitem essas partículas de tal maneira que é por isso que esse observatório sobre raios cósmicos constataram que os raios cósmicos têm origem extragaláctica, ou seja, que vem de várias galáxias existentes no universo. As radiações cósmicas podem ser de duas formas: na forma de ondas eletromagnéticas ou partículas subatômicas. Exemplos de ondas eletromagnéticas são a luz visível. A luz que nós recebemos é uma radiação cósmica que provém do Sol, na forma de onda eletromagnética. E tem também os raios ultravioletas e infravermelhos, raios-x, raios gamas e ondas de rádio. Então, as radiações cósmicas elas podem ser ondas eletromagnéticas ou partículas subatômicas, podem ser os raios ultravioletas e infravermelhos, pode ser raio-x, raios gama e ondas de rádio. Exemplos de raios cósmicos constituídos por fluxos de partículas subatômicas são elétrons, prótons, núcleos atômicos e neutrinos, que são partículas elementares. A única diferença entre esses diversos tipos de radiação é a frequência de oscilação das ondas. Então, o que diferencia esses tipos de radiações é a frequência, alguns com a frequência maior do que outras, que é proporcional à sua energia. Então, quanto maior é a frequência na emissão dessas ondas, maior é a quantidade de energia que ela transmite. Foi observando esses raios que César Lattes, um grande físico brasileiro, descobriu em 1947 a partícula subatômica meson pi. A observação dos raios cósmicos levou também à descoberta das chamadas explosões de raios gama, sendo a maior delas a de 1999, que se constituiu na maior explosão já detectada em toda a história. Radiações cósmicas poderosas são as que resultam da explosão de supernovas, que são estrelas que emitem raios gama no final de sua vida e que podem devastar a vida na Terra se os raios saírem em sua direção. Temos aqui um gráfico que mostra como opera uma supernova. Aqui nós temos
uma estrela supernova, quando no final de sua vida ela passa a emitir raios gama, tanto numa direção quanto na outra. É evidente que se o planeta Terra estiver na direção de um desses fluxos de raios gama, daí a, a vida na Terra estará totalmente comprometida. Então, na medida em que essas radiações cósmicas resultantes de explosão de supernovas se direcionam para a Terra, isso pode devastar a vida na Terra em caráter definitivo. A monitoragem da explosão de supernovas precisa ser realizada permanentemente. Esta é uma observação que eu faço para avaliar a possibilidade de a Terra ser atingida por raios gama, como parece ser o caso de uma estrela chamada de Eta Carinae, pelo menos 100 vezes mais massiva do que o Sol, tem uma massa 100 vezes maior do que a do Sol, e que está se aproximando do ponto em que explodirá como supernova, na constelação de Carinae, aproximadamente 7.500 anos-luz de distância da Terra. A morte cataclísmica da estrela Eta Carinae poderia emitir raios gama que viria na direção do planeta Terra. Existem dois conjuntos de opiniões sobre o que aconteceria após a chegada dos raios gamas. Isso é produto de estudos desenvolvidos por cientistas a respeito das consequências que a explosão de supernovas poderia produzir sobre o nosso planeta. Existem dois conjuntos de opiniões, como eu falei, sobre o que aconteceria após a chegada dos raios gamas, seja amanhã ou daqui a dezenas de milhares de anos, sobre o planeta Terra. É evidente que se esses raios gama chegarem amanhã, provavelmente no dia seguinte nós não estaríamos mais aqui, que simplesmente devastaria a vida em nosso planeta. Mas se ocorrer a explosão daqui a milhares de anos, nós deveríamos estar preparados para lidar com esse tipo de problema. E sobre isso nós falaremos mais adiante. Com relação às consequências da chegada dos raios gamas no planeta Terra, a primeira opinião sustenta que haveria uma extinção global em massa. Essa ideia se baseia em temores de que a supernova de Eta Carinae possa liberar enorme quantidade de raios gama, uma das explosões mais potentes do universo. Quando uma estrela muito massiva morre em uma supernova, como é o caso do Eta Carinae, seu núcleo colapsa sobre si mesmo, normalmente formando um resquício estelar, uma estrela de nêutrons, que se forma através da explosão termonuclear de estrelas com massa 8 vezes superior ao do Sol. No caso do Eta Carinae, são 100 vezes com a massa 100 vezes maior do que a do Sol. Isso pode acontecer com uma estrela com massa superior do Sol ou um buraco negro, que é uma região do espaço-tempo em que o campo gravitacional é tão intenso que nada, nenhuma partícula ou radiação eletromagnética, como a luz, pode escapar dela. Se o núcleo estiver girando em alta velocidade, o núcleo da estrela, em final de vida, estiver girando em alta velocidade, o resquício estelar girará ainda mais rápido, acumulando um disco de material ao seu redor, girando quase a velocidade da luz.
por meio de processos que ainda não se compreende completamente, e é uma área que precisaria ser avançada em termos de conhecimento, esse disco giratório superaquecido e magnetizado forma um par de jatos, com feixes de um farol marítimo que são lançadas de seus polos a velocidade extremamente elevada. É exatamente esse quadro que nós estamos aqui mostrando. Quer dizer, haveria emissão de raios gama nessas duas direções. A emissão extremamente, altamente concentrada, extremamente energética desses jatos é o que vemos com raios gama que aniquilaria qualquer biosfera, como é o caso da biosfera do planeta Terra. Alguns pesquisadores especulam que uma dessas explosões pode ter atingido a Terra há quase 450 milhões de anos. Seja qual for esse evento do passado, estima-se que ela tenha conseguido exterminar. Essa estimativa realizada por esses pesquisadores, que teria exterminado mais de 80% de todas as espécies vivas naquela época. De acordo com uma plausível hipótese de acontecer o pior, um impacto direto provocado por raios gamas extremamente potente, gerado por Eta Carinae, poderia devastar nosso planeta de uma maneira semelhante a uma guerra termonuclear total. Mas muito pior, a intensa energia dos raios gama destruía toda a camada de ozônio, que nos protege dos raios cósmicos, enquanto enviaria tempestades destruidoras pelo planeta. Depois disso, céus negros, cheios de fuligem, lançariam torrentes de chuva ácida, que limpariam tudo apenas para banhar a superfície com a perigosa radiação ultravioleta. Porque é importante observar que a camada de ozônio é que nos protege da radiação ultravioleta. Literalmente, em um segundo, a Terra se transformaria em um necrotério. E a biosfera terrestre, estilhaçada, precisaria de milhões de anos para se recuperar. É bastante importante que exista sistema de monitoramento de supernovas, ou seja, de estrelas que estejam em vias de desaparecer. E, em particular, a estrela chamada Eta Carinae, para que antes e durante a ocorrência de sua explosão sejam adotadas medidas necessárias visando a fuga dos seres humanos para Marte, Titã, que é a lua de Saturno, e Calisto, que é a lua de Júpiter, que são os locais habitáveis mais propícios ao ser humano, com a implantação de colônias espaciais, todas elas com inúmeros obstáculos que exigiriam um grande avanço tecnológico para superá-los. E além disto, é importante que se desenvolvam avanços científicos e tecnológicos que propiciem as condições para o aumento da capacidade biológica dos seres humanos para viverem fora da Terra. Além do risco de a Terra receber a radiação emitida por supernovas, que é a situação mais crítica, ela recebe permanente radiação cósmica de outras fontes, vinda do espaço interplanetário e galáctico, que é protegida pela atmosfera terrestre. Porém, um tipo de radiação cósmica com energia igual ou menor a 1 gigaelectronvolt, com partículas como elétrons, prótons e íons, chegam do Sol. Então nós recebemos partículas do Sol chamadas de tempestades solares.
Temos aqui um gráfico que mostra as tempestades solares emitidas pelo Sol. E essas tempestades solares, elas são emitidas em todas as direções, inclusive em direção ao planeta Terra. Estas tempestades solares consistem em erupções na superfície solar que liberam matéria acumulada, são as manchas solares no campo magnético do Sol. A matéria liberada nessas tempestades é o plasma quente, que são prótons, elétrons e íons, que não formaram nenhum átomo neutro e constituem basicamente gás eletrificado. Essas partículas liberadas, ao se aproximarem da Terra, sofrem a influência do campo magnético terrestre, que protege a Terra. A aurora boreal, que nós temos conhecimento, que costuma acontecer tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul da Terra, resulta exatamente desse fenômeno. São essas partículas emitidas pelo Sol que, ao chegarem na Terra, o campo magnético impede que elas adentrem nosso planeta e produzam consequências negativas para a vida em nosso planeta. Os raios cósmicos de origem solar são raios com energia relativamente baixa, diferente dos raios cósmicos de origem extragaláctica, ou mesmo aquelas que vêm da Via Láctea, da nossa galáxia. Os raios cósmicos solares variam de intensidade e espectro com os eventos solares, de acordo com as explosões, as manchas solares. Os cinturões de radiação se enchem e transbordam através de injeção de plasma para a magnetosfera terrestre, ionizando em demasia as regiões mais baixas da atmosfera, como a ionosfera e a mesosfera, são camadas intermediárias da atmosfera. Essa ionização traz diversas consequências para a Terra, principalmente nas telecomunicações. Esse é um impacto que a radiação cósmica de origem solar produz em nosso planeta. E as telecomunicações sofrem bastante com isso. Quando o Sol apresenta um grande número de erupções solares, parte dessas radiações são ejetadas ao espaço, conforme nós mostramos no gráfico. São essas ejeções que são emitidas pelo Sol. E essas ejeções emitidas pelo Sol no espaço atingem a Terra. Os efeitos das tempestades solares nos modernos sistemas de telecomunicações se dão pelas interferências nas ondas eletromagnéticas, podendo inclusive prejudicar materiais como circuitos integrados, computadores de bordo, satélites artificiais, foguetes e balões estratosféricos. O fluxo magnético vindo do Sol pode provocar fortes ondas de descarga elétrica também nos cabos de transmissão de energia, causando curtos-circuitos e queima de equipamentos. Então, esses são os efeitos que os raios cósmicos de origem solar provocam em nosso planeta. Uma forma de se prevenir contra essas explosões solares é através de recepção de mensagens enviadas pelo satélite SOHO, que atua na posição intermediária entre a Terra e o Sol. Tem um satélite entre a Terra e o Sol que detecta as explosões na superfície solar. Esse satélite, ele avisa com uma hora de antecedência a chegada da tempestade cósmica à Terra. Então, o aviso veiculado pela internet
permite que as distribuidoras de energia elétrica, por exemplo, evitem danos em suas redes, enquanto as operadoras de satélite podem se proteger também, corrigindo custos de satélite ou desligando seus equipamentos. Então, esse satélite SOHO tem uma importância muito grande, porque ele possibilita informar não só as distribuidoras de energia elétrica, como também as operadoras de satélites artificiais, para que adotem medidas de proteção contra a ação dessas explosões solares e suas radiações. Na tentativa de solucionar enigmas sobre os raios cósmicos, especialistas estão criando observatórios. A rede de detecção de partículas no Japão, que cobre uma área de 100 km², tem capacidade para analisar no máximo uma partícula por ano. Uma partícula por ano. E somente 20 partículas com energia acima de 10 elevado a 20 volts, eletronvolts. Por causa da riqueza de informações que os raios cósmicos podem proporcionar, o advento da astronomia baseada na sua observação provocou verdadeiras revoluções na compreensão do cosmos, de nosso universo. Boa parte delas veio da observação de ondas de rádio e a radioastronomia, que são ondas eletromagnéticas com frequência baixa. Essas ondas levaram à descoberta dos quasars, que são astros gigantescos que emitem energia em quantidade equivalente ao de uma galáxia inteira. Os quasars têm capacidade de emitir energia equivalente a uma galáxia inteira. Mas a maior revolução causada pela pesquisa com onda de rádio foi a descoberta da radiação cósmica de fundo, em 1965, que é uma das bases principais para a teoria do Big Bang, de forma que sua descoberta é um dos pilares nos quais se sustenta essa teoria, que é a teoria hoje aceita de como surgiu o nosso universo, a teoria do Big Bang. Hoje, o estudo da radiação de fundo ainda continua produzindo grandes novidades, como a teoria do universo inflacionário. Além disso, obteve informação sobre a proporção de matéria escura presente no universo, que é de natureza desconhecida e não emite nenhuma radiação, sendo, portanto, possível sua detecção apenas indiretamente através de sua influência gravitacional nos astros ao redor. Sua importância é que ela parece constituir a maior parte de toda a matéria do universo, a matéria escura. Mas além da matéria escura, tem a energia escura também, que foi uma descoberta recente, e ambas representam cerca de 96% de todo o universo. Ou seja, o universo que nós observamos com as galáxias e com as estrelas, os planetas, elas representam apenas 4% do universo. A matéria escura e a energia escura ainda é uma área que requer estudos aprofundados a fim de que nós possamos compreender o universo em que vivemos. Radiações eletromagnéticas de outras frequências também levaram a descobertas importantes. A astronomia de raios-x e de raios gamas levou à descoberta dos pulsares, um tipo de estrela extremamente densa, que pode possuir um diâmetro de apenas 10 km, apesar de ter uma massa semelhante à do Sol. Além disso, giram em torno de si mesmas em alta velocidade, podendo chegar a várias voltas por segundo. Sua existência também havia sido prevista teoricamente. Normalmente, essas estrelas emitem raios-x e raios gama pelos seus polos, sendo nesse caso geral chamadas estrelas de nêutrons,
pois são constituídas quase totalmente de nêutrons, ao invés de átomos. O pulsar funciona como um farol gigante, e a radiação parece piscar em intervalos muito pequenos, chegando a frações de segundo. Pode-se estudar os pulsares observando o espectro desses raios. Em viagens espaciais de longa duração no espaço sideral, a radiação pode representar um imenso perigo para a saúde dos seres humanos. E evidentemente que, se nós pensarmos em buscar alternativas de sobrevivência para os seres humanos, depois de ocorrer a morte do Sol, ou mesmo antes disso, quando ocorrer algum fenômeno, uma colisão, por exemplo, de um asteroide, ou mesmo de uma erupção vulcânica que exija até a fuga dos seres humanos para outros locais habitáveis, não só do sistema solar, mas até em outras galáxias, ou mesmo na própria Via Láctea. Então nós temos que criar as condições para que os seres humanos não se exponham à radiação que pode representar um imenso perigo para a sua saúde. A exposição a fontes desse tipo de propagação de energia, como raios cósmicos ionizantes, pode resultar em fadiga, náusea, vômito, bem como em danos ao sistema imunológico e variações na quantidade de leucócitos. Então, câncer, por exemplo, é uma das doenças que resultaria da exposição aos raios cósmicos. 2 tipos de radiação representam riscos à saúde dos astronautas no espaço sideral. O primeiro tipo é representado pelos raios cósmicos galácticos, que são partículas resultantes de explosões de supernovas e outros eventos de alta energia que acontecem fora do sistema solar. O outro é representado por partículas energéticas solares. Então nós temos raios cósmicos galácticos, que são partículas resultantes de explosões de supernovas e outros eventos de alta energia que acontecem fora do sistema solar. E o outro é representado pelas partículas energéticas emitidas pelas erupções solares e ejeções de massa coronal do Sol. Os raios cósmicos galácticos representam uma das barreiras mais importantes quanto aos planos de expansão de viagens interplanetárias por espaçonaves tripuladas. Essa é a razão pela qual é muito importante que se estude como os seres humanos poderão ser protegidos em viagens espaciais no futuro. Diante desses problemas, é de fundamental importância promover avanços científicos e tecnológicos que contribuam para a proteção de seres humanos em viagens espaciais e, além disso, aumentar a capacidade biológica dos seres humanos para realizarem essas viagens espaciais e viverem fora da Terra. O laboratório científico da missão Marte da NASA, a bordo do Jeep Curiosity, que está explorando o solo deste planeta desde 2012, está fornecendo as informações necessárias para projetar sistemas capazes de proteger os exploradores humanos da exposição à radiação em expedições no espaço sideral no futuro. Está vendo esse Jeep Curiosity, que está explorando o solo de Marte, está fornecendo as informações necessárias para projetar sistemas capazes de proteger os exploradores humanos no futuro. Faz parte desse laboratório um aparelho que mede a radiação no ambiente, no sentido de avaliar a radiação ao qual
estariam expostos os seres humanos que venham a integrar uma missão exploratória a Marte, que é uma possibilidade imediata. Além da Lua, o próximo passo da humanidade é explorar o planeta Marte. Os resultados vão reduzir a incerteza sobre a eficácia da proteção contra radiações e fornecer informações vitais para projetistas de missões espaciais que precisam construir sistemas de proteção para os ocupantes de naves espaciais no futuro. Os resultados estão publicados na edição de 31 de maio de 2020 na revista Science e indicam que a exposição dos exploradores humanos à radiação poderia exceder os limites atuais estabelecidos pela NASA para os astronautas. Então, os resultados publicados nessa revista indicam que a exposição dos seres humanos à radiação extragaláctica e solar poderia exceder os limites atualmente estabelecidos pela NASA para os astronautas. Quer dizer, os astronautas poderiam exceder os limites hoje estabelecidos. Por tudo que acabou de ser relatado, por tudo que acabamos de relatar, pode-se concluir que a atmosfera terrestre é uma proteção natural para os habitantes da Terra contra os raios cósmicos, à exceção contra raios gama e raio-x, emitidos por estrelas supernovas. A monitoragem de estrelas em final de vida com possibilidade de explosão de supernovas precisa ser realizada permanentemente para avaliar a possibilidade de a Terra ser atingida por raios gamas e raio-x. É bastante importante que exista sistema de monitoramento de supernovas, para que antes e durante a ocorrência de sua explosão sejam adotadas as medidas necessárias visando a fuga dos seres humanos para Marte, Titã, Lua de Saturno e Calisto, Lua de Júpiter, com a implantação de colônias espaciais, todas elas com inúmeros obstáculos que exigiriam grande avanço científico e tecnológico para superá-los, e o aumento da capacidade biológica dos seres humanos para sobreviverem fora da Terra. Além da Terra receber radiação emitida por supernovas, ela recebe permanente radiação cósmica de outras fontes vindas do espaço interplanetário e galáctico, conforme nós já falamos, e que é protegida pela atmosfera terrestre. No entanto, astronautas e viajantes espaciais em longas viagens precisarão de proteção para não ficarem expostos aos raios cósmicos. Em viagens espaciais de longa duração, no espaço sideral, a radiação pode representar um imenso perigo para a saúde dos seres humanos. Os raios cósmicos galácticos representam uma das barreiras bastante importante quanto aos planos de expansão de viagens espaciais, conforme nós já afirmamos. Diante desses problemas, é de fundamental importância promover avanços científicos e tecnológicos que contribuam para a proteção dos seres humanos em viagens espaciais e aumentar a capacidade biológica dos seres humanos para realizarem viagens espaciais e viverem fora da Terra, conforme nós já afirmamos anteriormente. Porém, um tipo de radiação cósmica com partículas que chegam do Sol, pelas chamadas tempestades solares, ao se aproximarem da Terra, sofre a influência do campo magnético terrestre que protege a Terra. Essas partículas são aprisionadas na linha do campo magnético da Terra. Os raios cósmicos de origem solar são raios com energia relativamente baixa. E essa ionização traz diversas consequências negativas, conforme nós já afirmamos, nas telecomunicações, nos computadores de bordo, circuitos integrados, nos satélites artificiais, foguetes e balões estratosféricos. Então, tudo isso requer que sejam adotadas medidas que possibilitem avisar, no caso, as empresas de telecomunicações
e as empresas de energia da ocorrência desse fato, a fim de que providências sejam adotadas para fazer frente a esses problemas. Já afirmamos que uma forma de se prevenir contra essas explosões solares é através de recepção de mensagens enviadas pelo satélite SOHO, que atua na posição intermediária entre a Terra e o Sol e detecta as explosões na superfície solar. E, como aviso veiculado pela internet, permitiria que as empresas de distribuição de energia e de telecomunicações evitem danos sobre seus sistemas e, com isso, possam continuar operando normalmente. Então, meus amigos, com isso nós finalizamos a apresentação desse quarto vídeo, em que abordamos o tema Como salvar a humanidade dos raios cósmicos, sejam os raios cósmicos que chegam no planeta Terra, como os raios cósmicos que possam atingir os seres humanos em viagens espaciais. Este é um tema muito importante, pelo que vocês naturalmente devem ter chegado à conclusão, porque a nossa sobrevivência depende da capacidade que nós tenhamos de antever a ocorrência de uma explosão, de uma supernova, e com isso planejar planos de fuga do nosso planeta para outros locais habitáveis no sistema solar e também adotar medidas no próprio planeta Terra, no caso da emissão de radiações solares, a fim de proteger principalmente os sistemas de telecomunicações e de energia elétrica do impacto dessas emissões sobre esses sistemas. Um aspecto que é importante observar é a necessidade de que avancemos no estudo dos raios cósmicos, que quanto mais conhecimento nós tivermos dos raios cósmicos, maior capacidade teremos de nos proteger deles e, além disso, de tomar conhecimento, avançar no conhecimento sobre o universo em que vivemos. Então, meus amigos, com isso nós concluímos nossa apresentação deste tema, como salvar a humanidade dos raios cósmicos, e o próximo vídeo, abordando como tema central como salvar a humanidade, nós abordaremos como salvar a humanidade das consequências catastróficas resultantes do afastamento da Lua em relação à Terra. Então é outra questão que nós vamos trazer para conhecimento de todos vocês, a fim de que, com isso, se informem sobre todas as ameaças que pairam, não só no ambiente interno do planeta Terra, mas também as ameaças vindas do espaço sideral. Portanto, meus amigos, fica aqui concluído, com isso concluo nossa apresentação e deixo um forte abraço para todos.